Meus irmãos, neste momento, iniciar o nosso culto de louvor, nosso culto de oração. Nessa noite eu tenho certeza que Deus tem uma bênção muito especial para nós que estamos reunidos em seu nome, os nossos irmãos em casa e nós aqui também na igreja. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de bênção nessa noite para todos nós. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, nós te damos graça por mais uma vez estarmos reunidos aqui em tua presença. Senhor Deus, meu Pai, abençoa cada um dos nossos irmãos que estão juntamente conosco nessa noite, Senhor Deus, prestando o nosso culto de louvor e adoração. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, a sua palavra que também será ministrada nessa noite. Nós somos, Senhor Deus, tão carentes, dependentes da tua presença em nossa vida, Pai. Que nessa noite o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por mais este privilégio, por mais este dia, essa noite nós estarmos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para todos nós. Não foi à toa que nós nos reunimos essa noite. Eu tenho certeza que Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha na providência. Essa noite é uma noite de providência para o seu povo. Neste momento, convidar aqui nossa irmã Adna, ela vai estar louvando a Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. Aleluias, glórias a Deus. A irmã da igreja com a paz do Senhor, amém. Os amigos que nos ouvem pelo canal da TV com a Boa Noite de Salvação. Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui mais uma vez reunidos para juntos louvarmos e engrandecermos o nome santo de Jesus. Vamos louvar o Senhor neste momento com o hino de número 299 da nossa harpa cristã. Há um canto novo. Cruz.
Aleluia. Amém. Em continuação, vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 205 da nossa harpa cristã. Aleluia, Jesus. A graça de Deus revelada. Aleluia, Jesus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo pedido é dada por Deus infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. A graça eu achei em Jesus, mais alta que nuvem celeste, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos falar. Graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. A graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova o que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. A mim basta a graça de Deus Jesus. A graça eu achei em Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Meus irmãos, como é bom podermos louvar ao Senhor Deus. Neste momento, o nosso pastor estará fazendo aqui
a leitura oficial do nosso culto. Nossos irmãos que estão em casa, na igreja, vamos colocar em pé neste momento. Nós não temos aqui nenhum pedido de oração específico, mas se você está em casa e precisa de uma oração, um pedido de oração, uma causa para que Deus entre com providência, você está vendo aqui o número do nosso WhatsApp, você pode entrar em contato conosco. Certamente nós estaremos apresentando o seu nome, a sua família em oração. Neste momento, nosso pastor, por gentileza. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez nesse culto, a qual nós denominamos Momento com Cristo. E Cristo conosco sempre é muito bom. Você que está no seu lar, também você pode pegar a sua Bíblia, abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, nós estaremos lendo a palavra de Deus nesse momento. Cremos que Deus, nessa noite, através desse culto, você poderá ser abençoado também por Deus, tanto nossos irmãos quanto os nossos telespectadores que estão participando do culto. Nós cremos que Deus tem uma bênção muito especial para o seu coração. Nós já abrimos nossa Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61, os versículos 1 e 2, nós estaremos lendo a palavra de Deus. Assim nos diz o texto bíblico: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Versículo 3, vamos concluir. Ordenar acerca dos tristes Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém. Que Deus abençoe. Podeis sentar. Nesse momento, irmão, nós vamos estarmos dirigindo uma oração para você, para todos. Conforme o Fernando já nos disse aqui, você pode colocar o seu pedido de oração no número do nosso WhatsApp, se você poderá estar também participando, e nós entraremos em contato com vocês também, aqueles que estão fazendo o seu pedido de oração nesse momento. Oramos a Deus. Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pois estamos, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, para oferecer o que temos de melhor, que é o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, por tudo, Senhor, que tem nos concedidos. Porém, Senhor, sabemos que há necessidade, aqueles que estão enfermos, aqueles que têm problema em sua vida familiar, em sua vida conjugal, talvez, Senhor, desemprego e outras situações, a qual vem afetar a paz, a alegria e também, se possível, até, Senhor, a salvação dessa alma. Senhor, mas também nós suplicamos nessa noite, venha abençoar, Senhor, todos aqueles que necessitam de Ti, todos aqueles que precisam, Senhor, da Tua palavra, Senhor, da Tua intercessão. É o que nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, neste momento é um momento muito especial do nosso culto, no qual nós
nos reunimos também para ouvir a mensagem de Deus. E nessa noite nós temos a alegria de receber aqui o nosso presbítero irmão Wagner, juntamente com a sua esposa, a irmã Ana. E o nosso irmão Wagner estará ministrando a palavra de Deus neste momento. Tenho certeza que Deus já colocou uma palavra no seu coração e certamente ouviremos nessa noite. Amém, irmão Wagner? Aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, aos nossos amigos, irmãos também que estão em seus lares, que nessa noite estão ouvindo a palavra de Deus, que o Senhor possa abençoá-los com a poderosa palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 14 e a partir do verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 28. O texto diz: E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico muito conhecido pela igreja, pelos irmãos, e eu acredito que você também que está em seu lar já deve ter ouvido a palavra do Senhor neste texto, onde conta o fato em que Jesus Cristo, ele estava diante de uma grande multidão, e Jesus estava despedindo a multidão, e ele ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem para outra banda, enquanto ali ele despedia a multidão. E diz o texto bíblico que quando despediu a multidão, ele subiu ao monte a orar. E chegado já à tarde, estava ali só, apenas Jesus. E quando ele percebeu, ele viu que o barco já estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu quero falar nessa noite, nesses minutos, sobre a importância de nós confiarmos e não duvidarmos. Nós sabemos, nesses últimos dias, o sentimento que tem permeado todas as pessoas em geral é quanto à confiança, é o sentimento de dúvida. E nós sabemos que as pessoas estão mais e mais com pensamentos duvidosos, porque elas têm se deparado com situações, de decepção, de desconfiança, de incertezas, e esse sentimento tem sido muito comum. Pessoas que confiavam em outras em algum momento da vida se deparam com uma decepção, pessoas que confiam até mesmo uma possível estabilidade em trabalho e depois é surpreendido com desemprego. As pessoas que confiam na medicina, nos remédios, mas de repente se encontram numa situação como estamos vivendo, que aí não tem um remédio, um tratamento, algo em que se apegar. E essa dúvida, então, ela vai se agigantando. Mas este texto bíblico, ele traz algumas lições a nós, que nós devemos aprender, e aprendemos muito quando lemos a Bíblia e refletimos sobre ela. O texto bíblico relata essa história dos discípulos, e eles estavam lá no meio do mar, depois de uma ordenança de Cristo. E diz que Jesus, depois de todo esse período, ele foi ao encontro, E ali, quando eles se depararam e viram, uma pessoa andando por cima das águas,
é o que relata a Bíblia, né? E nós, quando cremos da Bíblia, nós não duvidamos, nós apenas cremos. E diz que eles ficaram apavorados, amedrontados, disseram, até gritaram, dizendo que era um fantasma. Talvez muitos de nós se comportaria assim ou algo parecido. E eles tinham uma história que percorria ali entre os marinheiros da época, que quando eles viam alguma coisa, de repente no mar, né, um fantasma, era sinal de que haveria um naufrágio. E isso levou as pessoas ao desespero, né? Mas Jesus, ele viu os discípulos, o barco e o vento soprando. E então, lá para a quarta vigília, dirigiu-se a eles, por cima das águas, né? E quando eles gritaram, Jesus falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E quantas vezes nós cristãos, que dizemos que andamos com Cristo, que vivemos com Cristo, que partilhamos os momentos de fé com Cristo, que oramos a Ele, quando de repente o Senhor Jesus, Ele nos solta um pouco, e nos deparamos e pensamos que estamos sozinhos, como aqueles discípulos estavam lá no mar, o vento soprando, e a gente pode fazer uma alegoria com a nossa vida, né? De repente você se vê sozinho neste mar da vida, os ventos, os problemas soprando, e você com medo, dizendo: olha, vai chegar, é o nosso fim. Você luta de um lado, do outro, e não consegue sair, não consegue encontrar a salvação. Mas de repente Jesus aparece, e Jesus diz para ele: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mas os problemas eram tão grandes ali, o vento era tão forte, o perigo era tão iminente, em que eles achavam até que a pessoa de Jesus era de um fantasma. Eles até pensavam que a voz de Jesus, eles haviam se esquecido até mesmo da tonalidade, do timbre da voz de Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós diante dos problemas, nós se esquecemos de Jesus, nós não o reconhecemos, nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos ouvir a sua voz. E quando ele aparece diante de nós e até fala conosco, nós achamos que é qualquer outra coisa, menos a palavra de Jesus. Porque a dúvida, irmãos, ela é tremenda, ela nos leva ao desespero, a desacreditar. A dúvida é o oposto do credo, do acreditar. Mas Jesus falou: olha, não temes, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. Discípulos que haviam visto Jesus curar, discípulos que haviam visto Jesus transformar água em vinho, discípulos que haviam visto Jesus fazer vários milagres, mas agora eles, sentindo na pele o problema, eles não conseguiam, não tinham força para acreditar de quem estava diante dos seus olhos, na sua reta, era Jesus. Mas Jesus falou: tem de bom ânimo, sou eu, e não temais. Mais um discípulo dos que estavam ali, por nome Pedro, ele disse: se tu és realmente o Cristo, manda-me ir contigo por cima das águas. Talvez naquele momento Pedro queria ouvir qualquer coisa, menos aquela voz a qual Jesus disse. Então Jesus disse: vem, Pedro, vem ter comigo. Porque às vezes, queridos irmãos, nós estamos diante de um problema, diante de dificuldades, em que nós achamos que Deus não pode solucionar, que é uma verdadeira, falta de credo ao máximo, porque Jesus, ele pode resolver qualquer problema, qualquer situação, pode ser não ser da minha maneira, mas ele resolve. Mas Pedro naquele falou: o Senhor, manda eu então ter contigo, ou dizendo: se é o Senhor mesmo, faça assim, faça dessa forma. Aí Jesus então surpreende,
Respondeu-lhe Pedro e disse então: vem, Pedro, vem. E então naquele momento Pedro está diante de um dilema: será que eu vou caminhar por cima das águas? Ou seja, será que eu vou acreditar de que o problema ele pode ser resolvido? Será que eu tenho fé suficiente para que eu possa desfrutar de um milagre que para a lei da física seria impossível? O impulso das águas iria levar Pedro abaixo. Ele não tinha entendimento de física, mas ele entendia que se ele estava querendo andar era impossível. Mas às vezes para Deus fazer o milagre é necessário que nós também tomamos parte no milagre. Jesus ele é o autor do milagre, é Ele que faz, mas nós precisamos nos envolver no milagre. E então Pedro desceu, e ele diz que Pedro desceu do barco e andou por cima das águas e foi ir ter com Jesus. Nós, irmãos, para vivermos uma vida com Cristo, nós precisamos vencer os problemas. Para ir ter com Jesus, nós precisamos ter fé. Mas diz que algo nesse caminho, nesse itinerário, começou a acontecer. E diz que o vento forte, e sentindo o vento forte, e começando a ir para o fundo. A dúvida nessa passagem diz que Pedro, ele começou a se distrair quando ele não olha para Cristo. Ou seja, quando ele começa a perceber o vento, ele deixa de olhar para Cristo. As nossas vitórias, irmãos, às vezes, você que está no seu lar, nós que estamos aqui, depende de nós estarmos com os nossos olhos voltados continuamente em Cristo. Se olharmos para o vento, se olharmos para o problema, nós iremos afundar. Mas quando nós focamos a nossa atenção, aleluia, a Cristo, nós temos chances de sermos vencedores. Mas quando deixamos de olhar para Cristo, irmãos, nós começamos a fracassar. Se nós olharmos para as dificuldades, irmãos, nós iremos perecer. Porque as dificuldades, ela parecem até ser maior do que Deus, mas Deus está andando por cima das dificuldades. Enquanto eu olhar para Cristo, eu vencerei as dificuldades, eu vencerei o impossível, eu terei fé para ser um vencedor. Mas enquanto eu distrair-me com os problemas, eu irei afundar. A dúvida, irmãos, enche de temores, porque diz o texto bíblico que ele começou a ir ao fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me, porque a dúvida, ela traz medo. Pedro teve medo. Eu tenho muitas vezes medo. Você também deve estar sentindo muito medo, mas esse temor, ele pode ser tirado quando nós continuamos olhando para Cristo, quando nós continuamos confiando no Senhor, aleluia, porque o medo faz nós vermos coisas como Pedro e os discípulos viram, algo que não era Jesus, e eles achavam que era um fantasma. O medo faz nós olharmos para o vento e afundar, mas quando nós temos fé e confiança, irmãos, nós acreditamos em Deus, aleluia, conseguimos vencer o temor. Tem muitas pessoas que estão com medo. Você que está no seu lar talvez está com medo. Nós que estamos aqui sentimos medo, mas nós não podemos deixar de olhar para Cristo. Não podemos nos distrair de olhar para Cristo. A dúvida, irmão, ela nos põe em perigo. Quando eu duvido de Deus, duvido de Cristo, eu corro o sério risco de passar e sofrer o perigo. Porque enquanto Pedro estava olhando, imagine o milagre, Pedro olhando para Cristo e andando por cima das águas, mas o vento começou a bater, ele se distrai,
E ele começa a afundar. E no afundar ele se encontra em perigo. Eu e você podemos correr o sério risco de viver situações de perigo se nós deixarmos de olhar para Cristo. Se nós não olharmos, continuar olhando para o autor e salvador da nossa fé. Quando Pedro deixa de olhar a Cristo, ele começa a afundar. E a dúvida, irmão, sempre quer nos levar para baixo. Sempre quer nos levar ao declínio. Sempre quer nos levar à derrota. É mais fácil, parece, duvidar do que acreditar. Mas, irmãos, nesta noite nós estamos aqui para fortalecer a nossa confiança. E não importe o problema que você está passando ou a situação que passará, não tire os seus olhos de Cristo. Não tire a sua fé em Cristo. Não se distraia por nada. Continue olhando para Cristo. Porque se nós nos alimentarmos da dúvida, irmãos, com certeza nós morreremos. O mar desta vida vai nos engolir. Mas se nós continuarmos confiando no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, seremos vitoriosos. Somente a fé em Jesus, irmãos, ele nos garante a perfeita segurança. Lá no Salmo 40, e o versículo, aleluia, diz, versículo 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não confie, irmãos, em outras coisas a não ser em Cristo, ou naqueles que estão atuando e agindo por Cristo. Confie na palavra de Deus. Confie naquele homem, naquela mulher que tem uma vida regrada também nas coisas de Deus, porque não podemos perder a confiança também do ser humano. Mas quando nós acreditamos, irmãos, em Deus, aquela pessoa tem uma vida pautada na vontade de Deus, você pode confiar, aleluia, porque aquela pessoa está debaixo da vontade de Deus. Seja bem-aventurado, mas seja bem-aventurado confiando no Senhor. Não confie na sua própria força, não confie plenamente naquilo, no homem. A Bíblia diz, não confie plenamente, porque às vezes o homem, ele pode falhar, mas confie plenamente em Deus. Entregue a sua vida e confiança a Deus, que Deus vai te abençoar. Neste momento, convido a você a se colocar em pé. Eu quero orar rapidamente e já passar a oportunidade ao nosso dirigente. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui estão as pessoas, Senhor, irmãos, que estão aqui em casa e também, Senhor, na igreja, Senhor, ouviram a Tua palavra. Talvez estão com medo, talvez estão apavorados, os problemas, o vento forte da vida está açoitando, Senhor, o seu barco. Mas neste momento apareça essas pessoas, assim como aparecesse aqueles discípulos, e que possamos compreender que é a Tua pessoa, que é a Tua voz, que é a Tua presença, agindo, atuando e acalmando toda a tempestade sobre as nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe as famílias, abençoe os irmãos dos seus lares, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus, meus irmãos, por essa palavra tão especial que nós ouvimos nessa noite. Nossos amigos, irmãos que nos ouvem neste momento. Eu sempre digo que andar por fé, pastor irmão Wagner, é enxergar a vida com os olhos de Deus. Quando nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 7, o apóstolo Paulo nos diz que nós andamos por fé. E andar por fé é enxergar a vida pelos olhos de Deus. Às vezes a realidade que nós vemos materialmente falando, ela é muito adversa. Mas quando nós andamos por fé em Cristo Jesus, nós andamos que nem Pedro, sobre as águas, em cima do impossível.
E se você nessa noite, meus irmãos que estão aqui reunidos na nossa igreja, os irmãos em casa, se você não está conseguindo enxergar uma realidade que te traga paz, que te faça ter esperança no futuro, o que talvez esteja faltando a você, é fé no Senhor Jesus Cristo. Que quando você crê em nosso Senhor Jesus, entrega a vida a Ele, confia nele, aquilo que parece impossível, Deus faz o impossível acontecer. Eu não sei aqui na nossa igreja se todos já aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, os nossos amigos que estão nos ouvindo em casa nessa noite. Neste momento nós vamos ouvir um hino com a nossa irmã Adna. Neste momento, enquanto nós vamos louvar a Deus juntamente com ela, é o momento de você se entregar a Deus. Sua fé se está abalada, tenha certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração, transformando a realidade da nossa vida nessa noite. Se você precisa renovar a sua fé, a sua esperança, precisa voltar a Jesus Cristo, neste momento é o momento oportuno. Enquanto a nossa irmã Adna está louvando a Deus, você faça isso. Aleluia. Mais uma vez cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os amigos que nos ouvem. Medite na letra deste hino. Acabamos de ouvir uma palavra que diz: não importa a situação que estás passando, olhe para Cristo. O que importa é confiar e não duvidar. Medite na letra deste louvor, que ela possa falar com você neste momento. Aleluia, Jesus. Os irmãos que estão aqui neste momento, vamos estar louvando ao Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Horas difíceis você passa em conflito e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas te arremessam à solidão. Escute. Tenha certeza que pra tudo tem um jeito, e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça para dar vitória a um filho seu. Deus abriu caminho para você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar.
oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus, meus irmãos, estamos felizes com Ele nessa noite, amém? Quantos podem agradecer a Deus por este abençoado culto? Glórias a Jesus. Meus irmãos, a programação dos nossos cultos, ela segue normalmente, os irmãos já são conhecedores, os irmãos também que estão nos ouvindo em casa já viram durante aqui a programação, mas vamos repeti-la. Às terças-feiras pela manhã, nosso templo está aberto. A partir das 8 horas, nossas irmãs do Círculo de Oração estão aqui reunidas em oração, das 8 às 9 horas, cumprindo todos os protocolos de distanciamento social. Também à noite, às 19h30, na terça-feira, nós temos o nosso culto de ensino, palavra pastoral, aqui em nosso templo sede. Os irmãos que estão nos ouvindo em casa desejam estar conosco, é sempre bem-vindo. Se não puder, nós também estamos transmitindo pelas nossas redes sociais. Na próxima quarta-feira, nós temos reuniões com um grupo de homens e adolescentes aqui em nosso templo sede, a partir das 8 horas, das 20 horas da noite. Quinta-feira, neste canal TVM 14.1, nós temos o nosso culto também, novamente, e também em nosso templo sede, nós temos nosso culto presencial às 19h30. No domingo, pela manhã, nós temos a abençoada escola dominical, é o ensino sistemático da palavra de Deus. Os irmãos que amam estudar a palavra de Deus, aprender mais de Deus, domingo de manhã é um momento muito especial quando nós nos reunimos a partir das 9 horas, através das nossas redes sociais, também com os adultos, das 9 às 10 horas. Às 10 horas também temos a escola dominical para os jovens e adolescentes, através dos nossos aplicativos. E 11 horas, um trabalho muito lindo, realizado pelas irmãs do Departamento Infantil para as Crianças. E domingo à noite, nós temos 2 cultos aqui em nosso templo sede, às 18 horas e às 20 horas. E também em todos os nossos bairros, nós temos as nossas congregações, os irmãos que desejam também cultuar nos bairros, a partir das 19h30, as nossas igrejas estão com as portas abertas, como eu já disse, preparada com muita segurança para juntos nós adorarmos a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus por esse abençoado culto, agradecer o nosso irmão Wagner, nossa irmã Ana, que estiveram aqui conosco nessa noite, ministrando a palavra de Deus, nosso irmão Jadiel também, que nos visita, e você que está no seu lar, também que esteve conosco. Tenho certeza que Deus já fez grandes maravilhas na sua vida. Eu convidar aqui o nosso pastor para fazer essa oração final também, dando a bênção apostólica. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus, né? Por esse dia, com vida e saúde, a oportunidade de estar na sua presença, tanto presencial quanto nos lares, e permitindo Deus uma noite de descanso, né? Querido eterno Deus, poderoso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, tem nos concedido, Senhor, esse dia de vida, de saúde, essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, louvando, Te adorando, Te servindo, também, Senhor, através da Tua palavra, a qual foi ministrada nesta noite, nesse culto, Momentos com Cristo, que veio de encontro com a minha, com as nossas necessidades, a qual, Senhor, temos a certeza que aqueles que ouviram, aqueles que presenciaram, crendo também na oração, nós suplicamos as bênçãos sobre a vida de cada um. Aqueles que estão enfermos, aqueles, Senhor, que têm a necessidade de aproximar-se mais de Ti, ó Pai, que possamos nessa noite sentir a Tua presença e no amanhã nós possamos ter um dia de vida, de saúde e também glorificando a Ti, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos, Senhor, de todos os males, de todos os perigos. É o que nós te pedimos, te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém.
estenda suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite.